Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria estar aqui, e com esta alegria no meu coração, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus. E o pastor Marcelo leu aqui o texto tema, e eu quero começar fazendo duas observações. Eu não vou ler um texto de início, mas eu vou pregar justamente no livro de Jó, e com certeza a gente vai citar muitas passagens aqui, mas preste atenção. Ao longo dos anos eu venho acompanhando a igreja em alguns textos que ela cita em canções, equivocando-se muitas vezes na interpretação e aplicação de tal texto. E não é, eu estou falando isso aqui, Deus conhece o meu coração, a sinceridade. Eu já tinha atentado para isso, mas nunca tinha visto um mensageiro, um pregador fazer essa observação, e quando o Senhor falou, eu disse, até que enfim. Porque quando se canta que há esperança para a árvore cortada, aí logo se aplica que essa esperança é para nós, mas quem continua lendo o texto, sabe que Jó está dizendo, para a árvore tem, mas para o homem não. Essa é a interpretação correta. Então, quando você canta, porque a esperança, o cheiro das águas, mas isso é para a árvore mesmo. Para nós só tem esperança se Jesus estiver na nossa vida, aí tem esperança. Mas se não tiver, para o homem, toda e qualquer esperança que ele nutrir é falsificada, é superficial, é transitória, é temporária e, no fim, é frustrante. Porque ele guardou tanta expectativa, diga-se de passagem, em 2022, né? Digamos que metade dos brasileiros tinham aí uma esperança, todo mundo animado, otimista, e de repente veio a frustração em boa parte da nossa nação. Frustração essa que ainda tem os seus resquícios nos dias de hoje, e ainda tem gente sofrendo com essas frustrações. É por isso que sempre fomos motivados e incentivados a nunca colocar os nossos olhos nos homens. A Bíblia diz que nós devemos caminhar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem continua olhando para Jesus aqui, diga glória a Deus. E agora, me voltando ao livro de Jó, eu gostaria de destacar na mensagem que vou pregar esta noite um fato interessante sobre este personagem histórico e de uma história impactante. É certo que nenhum de nós passou e possivelmente nunca passará por aquilo que Jó passou. O nível de provação e sofrimento que foi dado àquele homem, eu não conheço. Uma pessoa que testemunha, olha pastor, eu já perdi 10 filhos, eu perdi toda a riqueza da noite para o dia, eu nunca vi ninguém dizer isso. O máximo que eu vi há 2 anos atrás em uma enchente, foi um homem, umas enchentes que teve, eu não lembro agora a determinada região, e ele dando uma entrevista disse, olha, debaixo desses escombros aí tem uma mãe, tem uma tia, tem um filho, e uma filha, eu sei que ele chegou a conferir aí umas 8 pessoas desaparecidas. Quase chegou ali perto do sofrimento de Jó. No entanto, se você analisa textos bíblicos neste livro, nesta poesia de uma história verídica, você vai ver que Jó é aquele personagem com o qual a igreja e cada crente individualmente pode se identificar. Mesmo não tendo passado pelo mesmo nível de provação, algumas características que cercam a vida de Jó trazem uma identificação com a igreja, ou seja, Jó é um tipo de cada crente individualmente. Basta você olhar para alguns detalhes até chegarmos precisamente no capítulo 19, versículo 25, que vai coadunar com a proposta da campanha que Deus colocou no coração do pastor Marcelo. Se você me perguntasse com que eu poderia me identificar com Jó, com que você poderia? Em primeiro lugar, cada crente e a igreja pode se identificar com Jó através do significado do seu nome. Você já pesquisou o que significa o nome de Jó? É um significado um tanto quanto difícil, a gente tem que pesquisar bastante, tem que ler vários estudiosos, mas nunca se encontrou um significado preciso.
Mas a ideia do nome de Jó traz a seguinte definição: Jó significa aquele que é tratado como hostil, aquele que é considerado como inimigo. Ou seja, ao olhar para Jó e pensar no significado do seu nome, algumas pessoas diziam: esse aí é hostil, esse aí é inimigo, esse aí é alguém que nós não nos conectamos com ele, é alguém que nós resistimos, é alguém com o qual nós não temos identificação. E além disso, estendendo ao significado, Jó também significava aquele que é odiado. Preste atenção nisso: tratado como hostil, tratado como inimigo e também odiado. E quando eu digo que a igreja se identifica com o significado do nome de Jó, se lembre que não existe um segmento mais perseguido, mais odiado, mais rejeitado, e que neste ano parece que vai sofrer aí uma tentativa de boicote e de pressão, do que a igreja. Jesus, quando estava com seus discípulos, no evangelho dele, no capítulo de número 15, de acordo com o que escreveu João, disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. E sabe por que o mundo vos odeia? Porque vós não sois do mundo. Pelo contrário, do mundo eu vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. E veja bem, como questionar que um homem temente a Deus, íntegro, reto, que se desvia do mal e que tinha um caráter e uma conduta ilibada, embora não fosse perfeito, como entender que este homem fosse odiado? E talvez você já se sentiu assim como Jó. Você faz o bem para todo mundo, você ajuda tanta gente, você já abraçou, já abençoou tantos, e ainda tem gente que te odeia sem nunca ter encontrado com você e nem batido um papo. Ainda tem gente que te resiste, pessoas que no trabalho olharam para você, identificaram que você é crente e dali por diante passaram não só a te odiar, mas a perseguir de tal forma. Quem sabe na vizinhança, lá no condomínio, alguém não te deixa mais em paz porque percebeu, identificou que você é servo ou serva de Deus. Mas Paulo ensinou a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O apóstolo Pedro, antevendo o que aconteceria no futuro, diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre nós, como se coisa estranha estivesse acontecendo, mas alegrai-vos pelo fato de serem participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. E o interessante é que Pedro faz uma advertência: sofram como crente, sofram como servo de Deus, mas nenhum de vocês sofram como ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Isso aqui aperta. Sofrer por se envolver com problemas, com pecados, é vergonhoso para o cristão. Mas Pedro diz: mas se você sofre porque é crente em Jesus, alegre-se nele por causa deste nome. Só uns 4 se alegraram, eu vou te dar mais uma chance. Se você está sofrendo, sendo apedrejado, perseguido, caluniado porque carrega o nome de Jesus, bata no peito e se alegre, porque este nome é honroso. Sofrer por este nome, bendito seja Deus. Jesus disse: vão perseguir vocês. Ninguém vai aplaudir a igreja, irmãos. E quando isso acontecer, acenda o alerta. Isso é perigoso. Não é que todo mundo vai odiar, mas quando a igreja só estiver recebendo tapinhas nas costas do mundo, do ímpio, daqueles que são contrários, acenda o alerta. Alguma coisa está errada. Jesus passou a vida toda sendo odiado, tentaram assassinar. Há um episódio na vida de Jesus que eu coloco a mão na cabeça e fico tentando entender como aconteceu aquilo. Ele entra na sinagoga, pega o rolo do livro do profeta Isaías, lê que o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele termina de pregar, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura em vosso meio. Não teve glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Expulsaram ele da sinagoga. Ele não fez nada, ele só leu. Ele só disse: se cumpriu. Além de expulsar, diz o texto em Lucas 4, que ele foi sendo arrastado para ser precipitado de um penhasco. Você consegue fazer essa cena?
Esse Jesus que você adora, alguém pegando ele, levando ele, dizendo assim: nós vamos te jogar daqui abaixo. Não sei explicar para você, mas o texto diz que quando tentaram jogar, ele saiu passando no meio de todos e ninguém fez nada para ele. Eu vou ficar nessa frase para ver se você entenda. Ninguém fez nada para ele. É profecia para a tua vida. Vão até tentar te precipitar no chão, vão até tentar te derrotar a tua casa, a tua família, mas assim diz o Senhor: ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Quem tocar em vocês tocará na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. É Ele quem vai guardar a igreja, ainda que esta seja odiada. Quem acredita que vai ser guardado por Deus, deixa fazerem planos, deixa fazerem leis. É claro que aqueles que Deus levantar para interromper, será interrompida, mas se Deus não permitir interrupções e alguém tentar, não se preocupe, nós temos como escudo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos como fortaleza o Deus vivo e verdadeiro, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. E eu declaro que Deus guardará a tua vida, tua família, teu ministério, tua casa. É Deus quem vai guardar, ainda que alguém te odeie. Eu sinto graça, eu sinto graça, porque Deus está trazendo proteção sobre aqueles que são odiados. Jó era odiado, irmão. Você imagina odiar um homem daquele, íntegro, reto, temente a Deus, fazia tudo de bom, mas era odiado, era tratado como hostil. Se você quer a confirmação disso, Jó 8:22, aonde Bildade se refere às pessoas que perseguiam Jó. Mas vamos lá, em que mais eu posso me identificar com Jó? Como igreja, em que sentido eu me identifico com ele? Podemos identificar com Jó também por meio da forma como ele escolheu viver. Preste atenção no que começa dizendo o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em nenhum momento o texto diz que ele era perfeito, só diz quais foram as suas escolhas. Ele podia ser corrupto? Podia, mas queria ser íntegro. Ele podia não temer a Deus? Podia, mas queria ser temente. Ele podia andar em caminhos tortuosos? Podia, mas escolheu ser reto. Ele podia andar no caminho do mal? Podia, mas não, eu vou me desviar do caminho do mal. É escolha. Uma vez que Deus chama, a escolha é nossa. E preste atenção, com todas as falhas que cada um de nós temos, Paulo diz algo muito forte, eu me identifico com isso. Paulo diz: olha, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse: eu nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, porque o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu prefiro não faço. Miserável homem que eu sou. Olha, chamava a si mesmo de miserável, então não era perfeito. Mas por que Paulo é conhecido como um homem de caráter ilibado? Por que Jó tinha essas características? Porque uma vez que se é inserido no reino, aonde os homens vê exigências, nós vemos privilégios. Eu fico pensando, eu tenho preparado já pelo menos 4 anos, eu nunca preguei essa mensagem, eu tenho mensagem que eu nunca preguei. Uma mensagem num texto que é muito pregado em trabalho de obreiros. 1 de Timóteo capítulo 3, quando fala da escolha ali dos diáconos, dos bispos. E quando alguém lê aquele texto, aí lê assim: olha, tem que ser marido de uma só mulher, que cuide bem da casa, que cuide bem disso. Aí alguém lê achando que é exigência. Não, aquilo não é exigência. Aquilo revela onde encontrar homens deste quilate. Você só encontra homens assim, só encontra mulheres que vivam de forma temente, íntegra e que se desviem do mal. É na casa de Deus, é no reino de Deus, é na igreja de Cristo. Pastor, lá fora também tem, quando eles escolhem viver de uma forma ilibada, mas com um detalhe: eles se acham quando vivem assim, acreditam que são mais superiores do que os outros,
acreditam que são melhores, já a igreja não, por ter o Espírito de Deus, quanto mais ela chegar perto de Deus, mais ela se sente dependente a que esse Deus transforme a nossa vida para viver por modo digno do Evangelho. E deixa eu falar um negócio aqui, porque a internet está ouvindo, está público, nunca se viveu um tempo de tantos escândalos, irmãos. A gente não consegue mais nem abrir as páginas do YouTube, porque lá está cheio de títulos e matérias envolvendo a igreja, umas mentirosas, outras tendenciosas, para gerar um escândalo, e alguém diz para aí, tem que falar a verdade mesmo, aonde que está escrito que Jesus mandou a gente falar o que os outros estão fazendo? Está escrito que Jesus mandou a gente pregar contra o pecado. Se você sabe que alguma coisa pecaminosa está acontecendo, vá orar a Deus, prepare sua mensagem, peça a graça de Deus e pregue mostrando o perigo do pecado. E os escândalos estão aí, alguém está dizendo, e agora quem está me olhando na internet, me assista, principalmente se você não é crente, está afastado, dizendo que agora a igreja está corrompida, que não há mais homens tementes, que não há mais homens íntegros. Então escute o ecoar da palavra de Deus a Elias: Elias, eu reservei para mim em Israel 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal, e nem a sua boca o beijou. Preste atenção, Deus não disse que guardou 7.000 profetas. Tem gente que diz que tinha 7.000 profetas. Tinha não. Levando em conta o contexto, só tinha 100, porque Obadias disse, eu escondi 50 e 50 era 100. Só tinha 100. Agora preste atenção no contexto: 7.000 que não se dobraram, dobrar, curvar, e 7.000 que a boca não beijou. Dobrar, literalmente, é da onde procede a palavra adorar. Quando eu adoro, eu me curvo, eu me rendo. E beijar era um costume de adoração da época. Quando se adorava os ídolos, beijavam-se os seus pés, os pés daqueles ídolos. E Deus está dizendo, eu ainda tenho gente que não se prostrou a Baal, está prostrado na minha presença. E se está beijando alguma coisa, está beijando os meus pés, aqueles que foram ensanguentados e que lavaram a nossa alma com o sangue precioso do Cordeiro. Eu declaro que a igreja Assembleia de Deus em Campinas, que os crentes fiéis e verdadeiros não se curvarão, mas viverão tementes, íntegros, retos, e se desviarão do mal, para que Deus seja glorificado. Posso fazer uma pergunta, você responde levantando uma das mãos. Quantos querem viver neste padrão de Jó? Quantos querem permanecer tementes? Isso é muito lindo se você levanta a mão. Então agora com a mesma mão coloque no peito, e se puder repita comigo: Deus, me permita ser temente, me permita ser íntegro, me permita ser reto, me permita desviar-me do mal. Eu quero ser fiel a Ti até a morte, ó Deus. Oramando e a série, amandaragai, iramando e a suricalavandagai. Ser crente é um desafio. Fazer as coisas certas é uma batalha. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de sensibilidade e temor. Nós vamos dar cabeçadas, vamos. Nós vamos errar, vamos, mas sabe qual é o problema do erro? É gente que erra e porque não aconteceu nada, continua. É gente que faz e porque está tudo normal, continua. Davi continuou 1 ano, depois do adultério e do assassinato. 1 ano. Vamos contextualizar, imagina Davi indo para os cultos. 1 ano, um adúltero e assassino. Indo tranquilo. Cobrir tudo, ninguém sabe de nada, está tranquilo. Ninguém vai dizer nada, imagine. Sabe o que é interessante? Esses dias Deus me revelou algo em plena vigília, lá em Limeira, na sede de Limeira, sobre isso que eu estou falando. Quando Davi vai pedir perdão, depois de conscientizado pela palavra do profeta Natã, que usou de uma parábola, de uma figura de linguagem para despertar o profeta, Davi faz vários pedidos para Deus, mas um é curioso. Davi diz assim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Espera aí. Quer dizer que ele pecou e o Espírito ainda estava lá. Quer dizer que ele tinha caído, feito tudo, e o Espírito estava lá. Isso me leva a um pensamento. Tem muita gente que acha que Deus aprovou porque o Espírito ainda está lá. Eu fiz, mas o Espírito ainda está aqui, né? Eu senti, mas ele não está aí para provar o nosso pecado.
Ele está aí para nos puxar de volta para a presença de Deus. Ele está aí para nos quebrantar e nos conscientizar. Jesus disse: quando Ele vier, aleluia, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito está convencendo alguém que não é o Espírito de Deus, que fez e está tudo normal, esse não é o Espírito que Jesus mandou. Que o que Jesus mandou está dizendo: errou, te arrepende, confessa, conserta, volta atrás e vive uma vida temente a Deus. Você pode levantar uma das mãos e por gentileza dizer assim: Senhor, nos guarde, guarde o teu povo, há poder no teu sangue. Glória a Deus. Mas vamos lá, a igreja também se identifica com Jó, na forma em como ele se posicionou diante das adversidades. Rapaz, o jeito de crente passar a luta é um negócio espantoso. O ímpio não vai entender isso nunca, principalmente se ele souber o contexto da situação. Eu já vi gente que o filho morreu, está com aluguel atrasado, situação difícil, aí chega aqui com um sorrisão, irmão, entoa todos os dias da harpa, na hora de ficar de pé fica, como diz o nordestino lá, quando estava passando na prova, eu como venho de lá, o nordestino dizia: rapaz, se eu contar minha prova para o carroceiro, quem vai chorar é o burro, de tão forte que é. E tem gente na igreja assim, irmão, que está passando tanta luta, mas entra aqui e continua dizendo: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Só o crente consegue cantar nas lutas, só o crente consegue se posicionar contrário. Quando todo mundo pensa que ele vai murmurar, que ele vai reclamar, ele até pode, porque tem gente que diz assim: rapaz, Jó não murmurou. Onde é que está escrito isso? Meu irmão, se tem um cabo que reclamou da prova, foi Jó. O texto diz que ele não pecou. Vamos ler, detalhe. Mas reclamou, ele chegou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Acabe esse dia em que eu nasci, que vire um aborto. Ficou ruim o Jó, ficou zangado. Até que no capítulo 38, Deus faz a primeira pergunta para ele: aonde estavas tu quando eu criei todas essas coisas? Aí Jó disse: não precisa mais falar nada, já sei como é que vai dar esse negócio. Aí no fim ele diz: rapaz, eu te conhecia só de ouvir, ó, mas agora os meus olhos te contemplam e eu sei quem tu és. Mas vamos lá, a Bíblia diz que ele enfrenta aquela prova toda, ele não pecou. Eu vou dizer por que ele não pecou bem rapidinho. Primeiro, Jó não pecou porque se levantou. Porque quando a prova vem, se a gente fica embaixo dela, se a gente fica caído, a gente vai pecar. Mas se levanta dizendo: estou aqui para te encarar, estou aqui para te enfrentar, a gente não vai pecar. Se levantou para fazer o que era certo. Jó não pecou porque rasgou o seu manto. Ei, detalhe do texto: Jó não rasgou sua veste, Jó rasgou seu manto. Para a época, manto era sinal de poder, de autoridade, de quem tinha posses. Jó está dizendo: eu vou rasgar essa autoridade, essa posição, porque diante de Deus eu sou o que sempre fui, servo, sou servo, e vou me posicionar como servo e serva de Deus. Jó não pecou porque rapou sua cabeça, sinal de luto, ou seja, Jó não está descartando a sua humanidade. Porque, irmão, nós não somos de ferro, não. Ninguém aqui é super-herói, não corre combustível na veia, não, é sangue. Nós temos emoções, temos temperamento, então tem dia que a gente vai berrar mesmo, vai chorar, vai ficar triste, vai ficar no canto, vai ficar moado, vai ficar de luto. Mas quando ele fica de luto, ele está dizendo: eu reconheço quem eu sou e a dependência que tenho de ti. Eu sou esse fraquinho mesmo, essa fraquinha que pode cair na depressão, na crise de ansiedade, no surto psicótico, mas eu estou aqui de mão levantada, de luto, esperando a tua mão chegar para me resgatar deste cativeiro. Quem pode dar glória a Deus? Jó não pecou porque se lançou na terra, no pó. Lembra do Baal? Não se dobraram? Quando ele se lança no pó, ele está adorando. Lamento que a minha geração esteja confundindo algumas coisas com adoração. Mas sabia que a verdadeira adoração é manifesta em tempos de necessidade? A verdadeira adoração é manifesta em tempos de crise?
A Bíblia diz que aquela mulher sírio-fenícia estava com uma filha endemoniada, e ela vem e adora. A Bíblia diz que um leproso se aproxima dele e adorando. Isso aqui, no meu tempo, nem seria adoração, porque a Bíblia diz que ele adora dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Olha as palavras com que ele está adorando. A gente geralmente diz assim, ó, adorar é glória a Deus, é aleluia, louvado seja Deus, mas o texto de Mateus capítulo 8 diz que ele adora dizendo: Senhor, se quiser, podes purificar-me, porque adorador de verdade, até quando pede, está adorando, até quando solicita, está adorando. Então, não peça como Marta, não. Ó Deus, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sei nem porque que o senhor veio agora, parafraseando, é claro. O senhor era para estar aqui, se tivesse ele não teria morrido. É Marta, histérica, brigando com Jesus. Aí Jesus mansinho disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Você deu glória a Deus. Marta não, ficou mais zangada ainda. Essa aula eu não faltei, Jesus. Eu sei que na escatologia diz que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Olha, escatologia para Marta era boa de Bíblia. Só que queria discutir Bíblia com o verbo da vida. Queria discutir Bíblia com a própria palavra que estava na frente dela. Você sabe que ele vai ressuscitar, mas eu te pergunto, Marta, você sabe que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive, cadê os que vivem que estão neste culto? Todo que vive e crê não morrerá eternamente, Marta, ó. Aí Maria chega e usa as mesmas palavras de Marta, só que em tonalidade diferente. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo quanto tu pedires ao Pai, o Pai te concederá. Jesus chorou, aleluia. Por quê? Porque não está só na palavra, está na essência do coração que verbaliza a palavra. Tem gente dando aleluia e glória a Deus, mas não está nem batendo no teto. Agora tem gente que tu não ouve nem o aleluia dele, mas está saindo com tanta essência de adoração, que está invadindo os céus como barulho de adoração e glória. E eu creio que esta noite, nessa quarta da libertação, ninguém aqui vai sair apresentando uma adoração qualquer. Nossa adoração será fiel, verdadeira, com essência. Alguém pode dirigir uma palavra de adoração a este Deus? Se pode, esteja à vontade, enquanto eu também o adoro. Aí na sua casa, nesta sala, onde você estiver, adoremo-lo, adoremo-lo. Vinde, prostremo-nos, adoremos ao Senhor que nos criou. Glória a Deus. Adoração, louvor. Deixa eu caminhar para o final. Por fim, podemos nos identificar com Jó no que diz respeito à sua inabalável esperança. É o tema da campanha, esperança. Jó estava passando aquilo tudo, os amigos dando pressão, a esposa pedindo para ele sair logo dessa terra, porque não aguentava mais ver ele sofrendo. Ele vai dizer um negócio interessante. Vocês podem falar o que quiser, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por fim, aleluia, ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Nossa geração canta: eu não perdi o controle, não. Nossa geração diz que ele é Deus. Uma das razões para você não desistir, não retroceder, não abandonar a tua casa, a tua família, eu te darei nessa mensagem: o teu Redentor está vivo. Para Jó, ele ainda ia se levantar. Para nós, ele se levantou do túmulo de José de Arimateia e vive pelo século dos séculos. Ele já se levantou. O meu Redentor vive. Jó diz: e ainda que ele me mate, meu Deus do céu, nele eu vou esperar. Eu vou aguardar nele. Sabe, Efésios 2:12 diz que outrora nós estávamos no mundo, alheio às promessas, às alianças de Israel, sem esperança e sem Deus. Mas vem Pedro na sua primeira missiva e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos gerou de novo para uma viva esperança, por Jesus Cristo, pela ressurreição dos mortos,
A nossa esperança é viva. A nossa esperança é inabalável. A nossa esperança não pode se murchar. A nossa esperança é bem-aventurada, de acordo com Tito 2,13. A nossa esperança é boa, de acordo com 2 Tessalonicenses 2,16. A nossa esperança é conhecida pelas suas características. Olha o que diz alguns textos da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz em Colossenses 1,5 que ela é chamada de a esperança reservada nos céus. A Bíblia diz em Colossenses 1,23 que ela é chamada da esperança do Evangelho, ou seja, a esperança da boa notícia. Hoje está uma briga de fake news. Quer notícia verdadeira? Vá ler a Bíblia, porque é fiel e verdadeira. Aqui está a notícia verdadeira. Em Colossenses 1,27, ela é chamada de a esperança da glória. Em 1 Tessalonicenses 5,8, ela é chamada de a esperança da salvação. Ele vai salvar tua casa, vai salvar teu marido, vai salvar teus filhos, vai salvar tua família. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,1 que ela é a esperança nossa propriedade. Em Tito 3,7, ela é chamada de esperança da vida eterna. A quarta vai persistir e perdurar até que Jesus volte, até que estejamos aqui. Mas tudo nessa terra se findará. Eu louvo a Deus por estar congregando numa igreja de caráter bíblico. Um culto como esse de quarta, muita gente poderia aproveitar. Pastor Marcelo poderia dizer: vamos aderir à proposta de chavões e palavras, e olhar para vocês e dizer: toma posse da vitória, toma posse da bênção, toma posse, se bem que não é errado tomar posse dessas coisas, porque Ele já nos abençoou. Mas deixa eu dizer algo para você adorar a Deus. O pouco que eu li a Bíblia nesses 23 anos, só tem uma vez que eu encontrei na Bíblia: toma posse. Se você encontrar outra, me ligue e me diga. E a única vez que está escrito tomar posse, está escrito assim, ó: toma posse da vida eterna. Ou seja, toma posse do que é mais precioso, toma posse do que mais tem valor, toma posse do que é inabalável, toma posse do que é indestrutível. Irmãos, se olharmos para nós hoje em Cristo, nessa situação que nós estamos, nós saímos do estado de condenação para receber a vida eterna. Foi Ele quem disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque tem a vida eterna. A vida eterna está conosco. Muita gente agora nesse mundo, numa UTI ou em qualquer lugar às portas da morte, não sabe dizer para onde vai. Pode ser o pior dos ateus: eu não acredito em Deus, mas se a morte bater na porta, o primeiro grito que ele vai dar é: meu Deus! Mas você não. Você sabe para onde vai. Você sabe o que recebeu, glória a Deus. Se nada material acontecer contigo nessa terra, deixa eu te dar uma boa notícia: você está sendo provado aqui, mas o que está preparado para você não pode se comparar ao peso de glória preparado para a sua vida. Termino com um testemunho. Alguns anos atrás, quando eu estava em São Luís do Maranhão, de onde sou oriundo, nós fazíamos trabalho de evangelização em vários locais: presídios, hospitais, biqueiras, favelas, e havia um hospital onde só internavam ali cancerosos, em fases delicadas e estados terminais. E um dia eu fui visitar uma pessoa que eu conhecia de longe, por vista, um homem muito forte, parecia praticar academia, muitos músculos. E quando eu cheguei naquela visita, e um dos leitos que eu vou visitar é ele praticamente esquelético, definhando em cima de uma cama. Naquele hospital, muitas vezes a gente visitava as pessoas e Jesus curava, sim. Mas a maioria das pessoas fazia uma visita num dia, 2 dias depois era recolhida.
E quando eu parei perto do leito daquele homem, ele com um sorriso, tendo ouvido coisas maravilhosas do Evangelho, porque o Evangelho nunca pode tirar a esperança de ninguém, ele olhou para mim, pastor Marcelo, e disse: olha, eu já ouvi que Jesus cura. Eu estou orando, Jesus vai me curar. Jesus é poderoso. E enquanto ele falava, eu chorava por dentro para não mostrar para ele, porque o Senhor me disse: eu vou recolhê-lo. E eu te trouxe aqui para falar para ele da esperança da vida eterna. Eu olhei para aquele homem e disse: eu creio, Jesus cura. Mas deixa eu te dizer de algo melhor que Jesus tem reservado para ti. Se ele não te curar aqui, a eternidade está te esperando. A Bíblia diz, e comecei a falar das maravilhas do céu para ele. 2 Coríntios capítulo 5, onde sabemos que se o nosso tabernáculo deste corpo, desta terra se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício superior, não feito por mãos humanas, guardada nos céus. João em Apocalipse 21 disse: e vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Diga comigo: passaram. Esse texto me intriga, mas ao mesmo tempo me traz algo tão simples, que eu sei que se inteligente vai entender e vai terminar isso aqui glorificando. Veja bem, João viu novos céus e nova terra, e destaca que esse primeiro céu e essa primeira terra passaram na ideia de que eles não existirão, serão aniquilados e destruídos. E vamos ser sinceros, não vamos ser demagogo, por que destruir um lugar tão belo como esse? Você já foi em Dubai? Eu vou quase todo dia, pelo YouTube, irmão, calma. 4K, câmera 360, já foi em Miami, já viu como é aquele lugar? Jerusalém, tem gente que já foi presencialmente, eu vou só pela internet. Por que eu estou te dizendo isso? Quando você olha esses lugares, você fica boquiaberto. A tecnologia está fazendo coisas que a gente fica impressionado. Eu vou dizer algo aqui para você, se entender, glorifica. Quando eu olho essas coisas, eu digo: Jesus não vai perder para os homens. Se a terra tem tantas maravilhas, eu sei porque que o primeiro céu e a primeira terra vão passar, porque o que ele está preparando para nós está acima, é superior, é inefável, está além. Não se encante com as maravilhas deste mundo, não se encante com as 7 maravilhas. Há uma maravilha só te esperando na eternidade, e ela é a glória de Deus. Quem tem esperança, fique de pé comigo para adorar a esse Deus. Estou ouvindo línguas estranhas aqui no púlpito, aí no meio do povo, porque Bíblia faz isso. Bíblia viva, Bíblia renova, Bíblia cura, Bíblia liberta, Bíblia salva, Bíblia reconcilia vidas. Isso, baixa a sua cabeça. Que lindo ver pessoas de cabeça baixa. Não fica me olhando não, aproveita que a palavra desceu no coração, e agora que a tua adoração suba aos céus. Eu quero ver quem são os crentes aqui que se identificam com Jó. Se identifica com Jó, vai adorar, vai glorificar, vai bendizer. Eu tenho algo a te dizer nessa primeira quarta de fevereiro. Esse mês Deus realizará muitas curas, Deus fará maravilhas e renovará a esperança de gente. Foi Deus quem preparou este negócio. Se você precisa de cura divina, vem à frente. Jesus ainda cura. Se você ainda não é salvo, está afastado, ou não é crente que é salvação, sai do seu lugar e vem entregar sua vida para Jesus hoje. Os que precisam da cura, Jesus pode curar. Você que está em casa, é hora de escrever: eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero ser curado. Há esperança para o teu futuro. Só os que precisam. Pode vir mais à frente, por gentileza. Quem sabe é uma veia que está obstruindo, quem sabe é uma pressão muito alta, quem sabe é uma dor de cabeça crônica, um diagnóstico inesperado. Jesus cura.
Jesus cura. Ah, pastor, a minha é emocional, é psicossomática. Não tem problema. Jesus é psicólogo por excelência, e Ele tem o remédio certo para você aqui essa noite. Os que estão no corredor, cheguem um pouco mais à frente para dar lugar para os demais, por gentileza. Se espalhem aqui, enquanto a irmã Kelly ministra o louvor. Você vai se aproximando para receber a cura. Traga mais aqui à frente, traga. Isso. Traga bem aqui, por gentileza. Canta, irmã Kelly. Eu sou apenas um mortal. O pastor Marcelo é apenas um mortal. O pastor Lucas. Mas Deus nos mandou a gente estender as mãos para Ele curar. Então eu creio em imposição de mãos. Se você veio aqui à frente doente, precisando de um milagre, a cura para ti agora. Já podes até sentir pelo poder de Deus. Já pode sentir a virtude de Jesus Cristo te tocando. Já pode sentir a dor desaparecendo, o câncer sendo arrancado, os olhos voltando ao normal, a dor de cabeça crônica nunca mais. Os remédios de tarja preta não ficarão mais na sua estante. Pai, nós oramos a Ti no nome de Jesus. A quarta da libertação é um trabalho de impacto, de milagres. Teu servo tem pago um preço. Tem pedido a Ti que o Senhor mantenha esse trabalho. Tem pedido aqui que o Senhor levante pessoas e traga para cá os feridos, angustiados. Senhor, honra a consagração, a dedicação, as orações do teu filho, da equipe que com ele trabalha, dos obreiros que vem aqui a cada quarta. Honra, meu Pai, o pastor da igreja, que dá liberdade ao teu mover neste trabalho de quarta também. Faz isso agora, curando, restaurando, restituindo, fazendo maravilhas. Que na próxima quarta testemunhos sejam verbalizados, portas se abram, vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Cura todos os que chegaram aqui esta noite. Sustenta os teus servos que têm vindo a cada quarta. Aqueles que nunca mais viram e estão assistindo este culto, que sejam tocados a voltar a estar na tua presença. Ó Pai, continua abençoando a igreja em Campinas. Continua abençoando a vida do pastor Paulo, da diretoria da igreja. Continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante a sua mão para os céus e adore ao Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma impactante. Quem sabe você chegou aqui tão desnorteado, ou tateando, até mesmo pensando: Senhor, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha casa? Jesus já está salvando pelas mídias sociais. Quantos creem que Deus está tocando vidas? Senhor, vai ministrando a cura, vai ministrando milagres sobre vidas. Toca com as tuas mãos de poder. Senhor, toque esta mulher, toca a mente dela, toque a vida dela de uma forma especial. Ministre sobre a vida dela um agir do Senhor. Eu creio, Senhor, no mover do teu Espírito. Eu creio que o Senhor a trouxe aqui para ser tocada de maneira diferente. Toda angústia, toda tristeza, todo vazio seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos agora a mão do Senhor sobre a vida. Deus, toca a vida da tua filha. Toca com cura, com milagre, com restauração. Ministra a cura, Deus. Tu tens o poder de curar. Eu creio pelo poder da fé. Há poder no teu nome, Senhor. Eu estou vendo pela fé o Senhor tocando vidas nos lares. Há famílias que estão sendo visitadas lá nas suas casas, do seu emprego, aonde você está assistindo. O Senhor está visitando a sua história.
Deus está tocando a sua vida. Receba a graça de Deus, receba entusiasmo do céu. Todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que te traz pavor, tristeza, vai embora em nome de Jesus. Que haja fortalecimento, que haja graça, que haja unção, que haja mover do Espírito de Deus. Quem sabe você saiu de casa com medo, com tantas incertezas, mas receba de Deus encorajamento, seja renovada a sua esperança. Talvez entraste aqui como Jó, olhando para a árvore, dizendo: há mais esperança para ela. Há momentos que nós vacilamos e a nossa carne nos empurra para baixo. A ansiedade nos faz amargar a tristeza. Mas há um Deus de esperança e Ele está aqui esta noite. Ele é o Deus que nos coloca a viver um tempo diferenciado na sua presença. Ele é maior do que o templo, Ele é maior do que suas bênçãos, Ele é maior do que tudo aquilo que Ele entrega para nós. Mais do que a bênção é ter o Deus da bênção e você caminhar tranquilo, sereno. Porque quando você tem o Deus da bênção, pode vir o tempo que vier, você pode até vacilar como Jó em meio às tempestades, mas de repente você vai se levantar e dizer: eu creio no meu Redentor, eu creio que Ele vive, vai dar tudo certo no final, tudo se fechará debaixo da bênção de Deus. Nós temos já uma alma. Se tem mais alguém que quer voltar ou aceitar a Jesus, não deixe para amanhã.